Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos a estudar um pouquinho mais sobre Exu Mirim, tá bom? Não perde os outros vídeos, dá uma olhada, tem 3 lives aí sobre Exu Mirim, que tá nessa playlist de Exu Mirim, dá uma olhada aí, estude junto com a gente, tá bom? Venha conhecer um pouco dessa linha que não se encontra muito nos terreiros, mas ela é uma linha muito forte, tá bom? Então vamos lá. Então, falando aí sobre Exu Mirim, né, a gente vai dizer que a Exu Mirim, né, não escapa nenhuma intenção, tá? Ele sabe que por trás de todo ato concreto houve uma ou várias intenções estimulando a concretização dele, tá? Logo, Exu Mirim julga tudo a partir das intenções que motivaram e concretizaram as ações e não elas em si e por si mesmas, tá? Então, a gente vai dizer, vamos aqui mais à frente. Exu Mirim está ali, bem no limite entre o bem e o mal. Entre o mal e o malvado, entre o justo e o injusto, entre o racional e o instintivo, entre a luz e as trevas, entre a bondade e a maldade. E muito, tá? Nesse inteirinho aí é muito. Entre a virtude e o vício, entre a generosidade e o egoísmo, entre a beleza e a vaidade, entre a moral e a imoralidade, entre a verdade e a falsidade, entre, meu cachorro aí, gente, visita especial, hein? Entre a verdade e a falsidade, entre a lealdade e a traição, entre tudo e todos, até entre o positivo e o negativo. Ali está Exu Mirim. Olha a atuação de Exu Mirim como ela é grandiosa em toda a criação e principalmente nós que fazemos parte dela, né? Exu Mirim, enquanto mistério divino que se autorrealiza e se aplica a tudo e a todos, vive e atua nos limites nebulosos que separam os dois lados de uma mesma coisa, ora unindo-as, ora separando-as, reunindo-as ou isolando-as, atraindo-as ou repelindo-as, fundindo-as ou antagonizando-as, evoluindo-as ou regredindo-as, tudo dependendo das intenções íntimas de cada um e de todos em geral. Nossa, que força traz Exu Mirim em toda a criação, gente, que força traz Exu Mirim em nós, tá? Quando Xangô emitiu a sentença, quem deve paga e quem merece recebe, Exu Mirim a incorporou ao seu mistério. E desde então, quem deve regride e quem merece evolui. No seu campo de ação, ninguém deixa de ter atuado primeiro no seu íntimo para só então, se não acontecer o reconhecimento dos próprios erros e a retificação da conduta, começará a regressão, no sentido que o ser desequilibrou-se. Então, a gente vê muita gente aí praticando mal e depois acontece esses regressos, né? Eu digo para vocês, eu vou contar uma história aqui. Minha mãe, né, teve um pai ou uma mãe de santo. Eu não vou dizer, né, se foi uma mãe ou se foi um pai, né? Porque pode ser que alguém conheça, né? E eu não quero trazer aí nenhuma indisposição para ninguém, tá? Minha mãe biológica teve um pai ou uma mãe de santo que quis atrapalhar a vida da minha mãe. Fez uma feitiçaria muito grande, que fez uma problemática muito grande na vida da minha mãe, né? Há anos atrás. E aí, o que aconteceu? Depois desse processo todo, essa mãe ou pai de santo conseguiu o que queria, a sua intenção, né? Porém, não conseguiu conquistar o porquê daquilo que ele fez aquilo por algum motivo. E aí ela não conseguiu conseguiu o objetivo que ela queria, né? Ela queria algo e não conseguiu, ele queria algo e não conseguiu isso, né? Só conseguiu fazer a balbúrdia na vida da minha mãe. Conseguiu a balbúrdia, ela conseguiu. Aí chegou até a adoecer minha mãe, que minha mãe quase morreu. Perdeu os movimentos até da cabeça. Minha mãe não se mexia, sabe? Perdeu todos os movimentos do corpo, ficou muito, mas muito magra, quase morreu.
teve infecção hospitalar, então pegou em todos os nervos, tudo do corpo dela, perdeu todos os movimentos, né? Ela ficou assim durante muito tempo, e isso por conta de uma feitiçaria, né? Enterrou o nome dela, o cabelo dela na Sexta-feira da Paixão no cemitério. Fizeram uma feitiçaria muito pesada para ela, né? Minha mãe correu em 7 terreiros. O primeiro que ela foi do meu tio, e o guia espiritual do meu tio, né? Foi e disse que ela teria que correr 7 terreiros para desfazer o que foi feito, porque ele sozinho não iria conseguir, tamanha foi a feitiçaria, tá? Em cada terreiro que a minha mãe passou, posteriormente, desencarnou alguém depois. Em cada terreiro que ela passou. Um deles, meu tio quase que ia desencarnando junto, porque eles iam cair numa pirambeira danada, sabe? E como a minha mãe estava sendo carregada, ele estava ajudando a carregar, as outras pessoas carregarem minha mãe, e aí ia escorregar, ele ia cair, mas quem segurava ele não deixou com que ele tombasse, né? Ele começou e ele terminou, ele viu minha mãe curada, né? Ele morreu muitos anos depois, por questão de idade mesmo, entendeu? Por conta de diabetes, uma coisa assim, nada a ver, mas muitos anos depois que ele veio a desencarnar, né? Mas muitos médiuns partiram por conta do mal que foi criado, né? Essa pessoa que cuidava da coroa da minha mãe fez esse mal para ela, né? E tudo o que aconteceu depois com ela não foi nada bom. Ela acabou morrendo da pior maneira possível, sabe? Então, assim, acabou começando a pagar aqui, tenho certeza que ela fez outras maldades, com certeza do lado de lá, muita coisa ela deve ter pago ou ainda deve estar pagando, né? Então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente faz, a intenção de tudo aquilo está sendo medida por Exu-Mirim. Então tome cuidado, não faça o mal para que o mal não volte para você um dia, tá? Tome muito cuidado com isso. Então, para Exu-Mirim, não existem intenções boas ou ruins, e sim o que elas geram quando saírem do nível das intenções e entrarem das ações concretas. O que vai gerar? É isso que Exu-Mirim está ali, né? Essa energia está ali olhando, o Exu-Mirim de trabalho está ali olhando. Está ali, ó, supervisionando, ligado em tudo, em todas as intenções. Como para Exu-Mirim, o que vale são as intenções, então todas passam pelo crivo rigoroso de seu mistério. E muito do que nós, espíritos encarnados, julgamos certo ou errado, para ele não é, e vice-versa, pois nem sempre o julgamos errado. De fato, o que julgamos errado, de fato é. Às vezes a gente pensa que é uma coisa errada e não é, né? Também tem esse lado aí, né? Lá na frente tem uma intenção que é boa. A gente está pensando que é ruim, mas não é, né? Mas isso daí só é medido por Exu-Mirim. Então, se um Exu-Mirim falar para você, pode fazer, aí você faz. Agora, se ele falar assim, não. Então, tome cuidado, não faz não, porque depois você vai ter que acertar contas com isso, tá? Só para que tenham uma ideia de como as coisas são para o mistério Exu-Mirim, citamos o desejo. O desejo, fator gerado pelo orixá Pombagira, visa unir as partes para que, unidas por meio de certos mecanismos conscienciais e certas necessidades inerentes a elas, partes opostas acabem se ligando por vínculos que os sustentam por si mesmos, independentemente de se amarem ou de se odiarem. Assim são os laços familiares, com os traços raciais, culturais e linguísticos, com as ligações comerciais, políticas e religiosas, com as amizades, os namoros e os casamentos, etc. Sabe aquele filho seu que tem um amigo que você não gosta muito que seu filho ande com ele? E se seu filho está andando com ele com a intenção de ajudar, né? Logicamente que você tem que orientar o seu filho, né? Olha, se é uma pessoa perigosa, né? Evite andar com essa pessoa, né? Porque se é uma pessoa que é um delinquente ali, que está ligado à marginalidade, né? Pode vir uma bala perdida, um acerto de contas e seu filho acabar
né, tendo aí um problema com isso. Mas conversar, falar um oi, um bom dia, dar um conselho, isso tudo é possível, né? Então existem muitas outras coisas que a gente pensa às vezes que é ruim e que não é, é uma coisa boa, tá? Então a gente tem sempre que estar pedindo orientação, né, a toda a nossa espiritualidade, né, pedindo que nos ajude. Então, a intenção por trás dessas ligações é a de manter unidos por traços indeléveis seres nem sempre afins entre si. E no caso do desejo, este é usado com intensidade para que os contrários unam-se por meio de necessidades comuns a ambos, né? Sabe aqueles casamentos arranjados antigamente? A intenção era de perpetuar a família, né? Então não era tão errado assim. Hoje em dia já não existe mais isso, não claramente. Em alguns países aí afora ainda existe, mas aqui no Brasil nem tanto, né? A minoria, né? Então a gente consegue entender que tudo tem um fundo aí, né? Mas às vezes se extrapola também. Então também tem que se tomar cuidado também, tá? O desejo de alguém que quer estudar o faz suportar a presença de colegas indesejáveis ou de um professor antipático. Tem isso também, né? A união entre pessoas nem sempre é possível, mas o desejo por algo que o outro tem faz com que seja suportado até que novas condições surjam e tudo mude para melhor. Assim é com o conhecimento, é com o poder, é com a religião, é com o bate-papo, é com o lazer, é com os namoros, é até com os casamentos, em que uma das partes rompe com a outra e busca algo que realmente a satisfaça, antes que um mal maior aconteça, né? Mas a gente sabe que tudo vai ter uma consequência depois, né? Se é um casamento em que você desamparou seus filhos, vai ter uma consequência depois, tá bom? O fato de uma pessoa ter um sexo olhar com os olhos de desejo para um de outro sexo, né? Então, o fato de uma pessoa de um sexo, né? Feminino ou masculino, olhar outra com olhos de desejo, ou olhar o outro, né? Se for masculino, olhar um homem, né? Eu sou uma mulher, olhar uma mulher com olhos de desejo, um para com o outro, né? Para o mistério Exumirim não é um pecado, porque este tipo de desejo é inerente às espécies e faz parte da natureza dos seus componentes machos e fêmeas, né? Sendo que em cada uma ele se manifesta segundo mecanismos próprios a elas. O desejo entre pessoas de sexos opostos não é codificado no mistério Exumirim como pecado, ou do mesmo sexo, né? Portanto, pode desejar-se, pois por si mesmo o desejo não enviará ninguém ao inferno por conta disso, tá? A não ser que seja algo libidinoso, de forma desonesta, que esteja causando, né, um mal para outra pessoa. No fato, tipo, se for uma pessoa que está querendo fazer uma violência sexual, aí sim tá errado, tá, gente? Porque aí a violência sexual, o estupro, ele é algo condenável, muito condenável. E aí sim tem a intenção de Exumirim, porque tem uma violência. Aí tem a intenção e ele tá vendo que é algo violento, é algo errado, né? É algo negativo, tá bom? Então é isso, gente. Vamos terminando por aqui, tá? Eu acho que a gente vai ter muita coisa ainda para falar, tá? Estou usando muito esse livro Orixá Exumirim, é um livro muito bom. Tem outros livros aqui que eu estou usando também. A gente vai ter muito ainda o que falar sobre Exumirim. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e a Exumirim, né, esteja a olhar as nossas intenções sempre e nos ajudar a termos somente intenções boas. Que Pai Oxóssi nos abençoe. Axé.